Olha, eu acho que essa questão aí do silêncio dos intelectuais que esse ciclo, né, que você propôs, ela é muito rica e uma série de explicações, causas podem serem dadas para ela. E duas que me interessam, em especial, uma é a questão de uma crise da filosofia. Né? Você pode olhar isso pelo aspecto, vamos dizer assim, da filosofia, do que está passando da filosofia, e também uma forma mais sociológica, né, que vários outros também abordaram. E aí é a questão, dessa questão sociológica, eu acho interessante, a questão da academia, né? Aquele que era o intelectual, hoje é muito um acadêmico, e enquanto acadêmico ele sente um certo, talvez, constrangimento de falar, de ter um papel na sociedade mais amplo, para além da academia, como um intelectual, vamos dizer assim, típico, né? Tinha. Né? Então, isso eu acho que tem a ver com o desenvolvimento da academia, da universidade. E o outro aspecto, que é esse que você mencionou, que eu tento articular, que é o problema da crise da filosofia, que a filosofia contemporânea é uma filosofia de crise, me parece. Né? De crise, o que entra em crise são ideias tradicionais, ou valores tradicionais da filosofia, que é a crença na validade da razão, na possibilidade da razão alcançar a verdade, e uma série de fatores, né, determinaram que as pessoas, os filósofos, deixassem de acreditar nisso. E isso, então, portanto, isso aí é um certo tipo de ceticismo. Né, aí, essa crise, quando esses filósofos, chamados filósofos pós-modernos, né, eles apresentam um tipo de filosofia cética, né, que questiona a validade de uma razão universal. E, portanto, é um tipo de pensamento, né, que está ligado a uma tradição da própria filosofia, embora a filosofia, nesses ideais de razão, verdade, ela esteja em crise, hoje especialmente, né, sempre você teve filósofos que questionaram a filosofia dominante, vamos dizer assim. Então você sempre teve uma tradição cética desde a antiguidade, passando uma interrupção, talvez, no período medieval, mas a partir do Renascimento, esses textos desses céticos antigos foram retomados e na modernidade tiveram um papel importante até hoje. Né? Parte do silêncio dos intelectuais, uma possível explicação deles, é justamente a crise da filosofia contemporânea, onde em várias correntes da filosofia contemporânea, seja na filosofia americana, filosofia europeia, tem o Derrida na França, né? O Hort e vários outros, na filosofia da ciência, o Feyerabend, todos criticando esses valores fundamentais da filosofia, dessa possibilidade de uma razão universal que possa diferenciar o verdadeiro e do falso universalmente, defender valores, objetividade de valores, etc. E, então, quando eles fazem essa crítica, talvez alguns, mesmo não sabendo, Feyerabend é um que sabe bem, eles estão, na verdade, ligados a uma tradição cética que começa na antiguidade, né, que sempre questionou as filosofias que eles chamavam de filosofias dogmáticas. E filosofias dogmáticas não é no sentido que a gente tem de hoje dogmático, de assim, cabeça dura, não. É dogmático para eles todos aqueles filósofos que tinham algum dogma no sentido de alguma crença em alguma doutrina filosófica. Né? E, então, esses céticos, né, o ceticismo surgiu na Grécia, no período chamado helenístico, né, que vai lá depois da morte de Alexandre até o século I, II depois de Cristo, e tinham duas escolas de ceticismo antigo. Né? Uma chamada do pirronismo, que se deve ao Pirro de Elis, um filósofo bastante curioso, que nada escreveu, um pouco no modelo socrático, e que teve alguns discípulos, sobretudo os textos, como ele nada escreveu, né,
E os discípulos imediato deles, que sobretudo um chamado Timão, escreveu, mas as obras ficaram só fragmentos. E essa escola, chamada pirrônica, ela teve uma retomada pouco mais tarde, no século, aí na virada, um pouco antes do século I a.C., e os céticos, chamados pirrônicos, né, eles diziam que eles buscavam a tranquilidade inspirada no Pirro, que toda busca da filosofia se encontra, a filosofia, a justificativa dela é buscar uma felicidade que eles entendiam como uma tranquilidade da mente. E, para fazer isso, eles achavam que todas as formas de dogmatismo, todo filósofo doutrinário, que acreditava em crenças, isso causava uma perturbação mental. Porque imagine você, essas crenças filosóficas eram frequentemente contestadas por outros filósofos ou pelos fatos, e isso, se o filósofo estava pegado àquelas crenças, ele se sentia uma certa perturbação intelectual de ver as suas doutrinas questionadas, né? Então eles desenvolveram uma estratégia de uma argumentação dos dois lados de toda a questão filosófica, a favor e contra, estabelecendo o que eles chamavam de uma equipolência. Quer dizer, dada uma determinada tese, uma posição contrária a ela parecia tão plausível, tinha argumentos tão plausíveis quanto essa que estava sendo contraposta. E com isso, eles falavam, isso nos leva a silenciar, ao silêncio. Não podemos, o silêncio aí é a impossibilidade de afirmar a verdade de uma doutrina de outra contraposta, né? Por exemplo, se há providência no mundo, os estoicos, né, que eram contemporâneos dos céticos, diziam que o mundo é regido por um Deus providencial, que é a própria natureza. Os epicuristas negam isso. Então eles contrapunham uns aos outros e diziam, não, nós temos que nos silenciar a respeito dessa questão, se, por exemplo, se existe uma providência que rege o mundo ou não. E eles achavam que com isso era a maneira de conseguir essa tranquilidade da mente, essa tranquilidade mental. E tinha uma outra escola também, que se desenvolve na mesma época que o pirronismo é retomado, que é a chamada academia, porque é justamente a academia fundada por Platão, que num determinado momento, nesse período aí do helenismo, com um filósofo chamado Arcesilaus, ela justamente debatendo contra os estoicos, que também desenvolvem nessa época, eles questionam a posição estoica de que você pode ter um conhecimento, aquela ideia daquele sábio estoico que tem a ciência, uma ciência inabalável, né? Que nada pode... que é um ideal dos estoicos, não que eles alegassem que eles tivessem alcançado isso, mas isso é que eles achavam possível, que era essa ciência, essa sabedoria. E, então, tinha essas duas escolas, né? E eles desenvolveram uma série de argumentos contra os estoicos e outros filósofos dogmáticos, né, sempre levando a esse termo, que era a suspensão do juízo, que eu estou dizendo que esse silêncio em relação à possibilidade de você afirmar ou negar qualquer coisa. Pois é, aí os pós-modernos, né, eu acho que a relação fundamental é que os pós-modernos, eles estão colocando em questão o silêncio da própria filosofia, né? Da própria razão filosófica, ou mesmo da própria razão, né? Da impossibilidade de você ter um discurso racional, coerente sobre uma questão da política ou da moral, etc., né? Pega, por exemplo, um título emblemático do livro do Feyerabend, por exemplo, Adeus à Razão, né? Quer dizer, você tem que despedir a razão, né? Essa razão que ele está vendo é a razão da modernidade, quer dizer, é uma razão filosófica que vem lá desde os antigos, de Platão, etc., mas, sobretudo, uma razão que se fortalece muito na modernidade, como uma razão capaz de ter conhecimento científico certo sobre as coisas, né? E o projeto iluminista, né, que eu acho que é muito reativo a isso, né? Então é um silêncio reativo a essa proposta
iluminista de você poder, através da filosofia, dessa razão, resolver os grandes problemas da sociedade, né? E como você vê no Condorcet, por exemplo, você implantar na sociedade um ideal de racionalidade próprio da filosofia, da ciência, quer dizer, uma verdadeira transformação da sociedade com eliminação da ignorância, da superstição. E esses filósofos pós-modernos, né, como Feyerabend e vários outros, eles desenvolvem uma crítica muito forte em relação a esse ideal mesmo de razão, a essa concepção de razão. Aí, o que eu acho importante é que há afinidades, por exemplo, nessa questão, a concepção da filosofia como uma coisa mais terapêutica do que busca da verdade. Quando os pirrônicos falavam que buscava tranquilidade, né, eles não viam na filosofia a possibilidade de você alcançar uma verdade, né? Não era esse o papel, mas era para você. A filosofia que se chamava dogmática, criava determinados problemas que não podiam ser adequadamente resolvidos e por isso causava uma perturbação. Então a tarefa deles, enquanto filósofos céticos, era desfazer esses problemas, né, mostrando que não é esse o papel, por exemplo, da razão, de estabelecer verdades que possam ser universalmente estabelecidas e aceitas. Enquanto você está nessa busca, a dificuldade dessa empresa, mesmo talvez a impossibilidade, leva a constantes frustrações que determinam essa perturbação. Então, esse é um ponto que eu acho relevante de aproximação com os pirrônicos, que é a questão de que, quando Hort, por exemplo, que eu acho que é um outro representante da filosofia pós-moderna e da tradição do que vem do pragmatismo americano, é que a filosofia deve ser uma mera conversação, né? que ele decreta o fim da filosofia, uma concepção de filosofia em que a epistemologia é central, ou seja, em que, através de determinados métodos, a razão pode estabelecer verdades e refutar erros, né? Que é um pouco o ideal lá do iluminismo, né? Ele propõe também uma concepção terapêutica, uma espécie de concepção terapêutica. Uma primeira coisa é que eu acho que todo momento de crise é um momento propício ao ceticismo, né? Então, quando o ceticismo surge na filosofia antiga, é um momento de crise, que a polis grega está em crise, é o momento da expansão lá do império pelo Alexandre. E, então, não só o ceticismo, mas outras filosofias da época, elas são um pouco uma forma de retraimento diante de um espaço público que se torna inóspito, né? Um retraimento interior mesmo do filósofo que vai buscar sua tranquilidade, né? Há uma passagem do Pirro, esse que nada escreveu, que eu acho memorável, que está no George Laércio, né? Que tem lá sobre a vida do Pirro, é que o Pirro estava num barco, né? Numa tempestade enorme, né? E todo mundo apavorado e ele absolutamente tranquilo, e perguntava para ele como ele conseguia manter essa tranquilidade. Aí ele aponta para um porquinho que estava lá no convés, absolutamente tranquilo, e fala: esta é o exemplo da sabedoria, né? Isso aí eu acho que é um pouco uma metáfora do mundo, um mundo em convulsão, né? Que é uma imagem que os céticos usam muito, tanto os antigos como Montaigne, os modernos, renascentistas, que é a instabilidade dos mares e tudo isso, e como você se proteger disso, né? Então, você querer entrar nisso, se pronunciar sobre isso, sobre esse mundo nessa convulsão, passando por essas modificações, é muito arriscado você se afogar, né? Então, o cético aí silencia e busca uma proteção, que é um momento de crise, de insegurança, e esse recolhimento e o silêncio, né? Porque afirmar coisas nesse mundo, a afirmação fica muito precária,
porque o mundo é muito estável, né? Então a sua afirmação é facilmente refutável e se você ficar apegado a ela, você vai ficar sem lastro, né? sem âncora, né? Nesse maremoto todo. Então eu acho que o momento histórico, né? E qual é, por exemplo, também entrando aí nos pontos que você tocou, os céticos, eles pretendiam uma vida sem crenças e sempre colocaram para eles o seguinte problema: como você vai viver sem crenças? Você precisa acreditar em alguma coisa para fazer isso, aquilo. E eles diziam que, na verdade, eles seguiam a tradição, né? Quer dizer, que eles não tinham nenhum problema com a tradição, mas eles seguiam a tradição não porque eles considerassem que a tradição é verdadeira, mas porque isso era somente um guia pragmático, né? Que permitia, porque realmente eles consideravam que o filósofo não poderia ser como um filósofo, como Platão diz lá na República, que possa estabelecer através da sua filosofia, no caso da filosofia política e de um conhecimento da natureza do homem, qual seria uma sociedade ideal, uma organização ideal, que isso aí realmente não cabe, não é possível e não cabe ao filósofo. Então, essa atitude é muito parecida com a atitude dos filósofos na pós-modernidade, né? Que, constatando tudo isso, eles não se pronunciam mais, né? E eu acho isso um pouco esse retraimento, né? Mas aí, Adalto, tem uma coisa que eu acho que os céticos, quer dizer, você tem essas afinidades com a situação contemporânea, uma outra que é um aspecto positivo de toda essa crise da filosofia e da razão, desses universais que você falou, que é a abertura. Eu acho que quando eles questionam esse discurso filosófico que tem essa pretensão mostra que o discurso filosófico não tem essa pretensão, não tem essa superioridade sobre outros, porque ele não tem esses universais, etc. Então, ao mesmo tempo que eles colocam esse questionamento ao discurso filosófico, há uma abertura para outras formas de discurso, né? Então, há um lado positivo também na crítica da filosofia tradicional, né? E isso a gente vê nos céticos antigos também, né? Porque quando os pirrônicos diziam que nós não podemos afirmar como as coisas são por natureza. Os filósofos buscam afirmar o que são as coisas por natureza, né? Eles falam, nós temos aqui vários argumentos que mostram que essa afirmação não pode ser feita. Mas, por outro lado, a gente pode, esse silêncio sobre a natureza das coisas tem um contraponto, que é o que ele fala, o pirrônico diz o que aparece, o que lhe aparece. Então eu não posso dizer que tal coisa é de tal forma, mas eu posso sim e preciso dizer como ela me aparece, para mim, como aparece para a minha sociedade. E é isso, por exemplo, que permitiam a eles a seguir as tradições dos seus países, né? Os pirrônicos falavam, não, eu vou agir, eu vou seguir as cerimônias, vou fazer o culto dos deuses da minha religião, sem dizer que esses deuses existem absolutamente como o filósofo quer dizer, sem dar a isso um estatuto universal. Eu acho que, por exemplo, a valorização da literatura como um discurso válido, né? Que tem, por exemplo, muitos vão questionar a validade por exemplo, uma vertente meio do Derrida, entre a ficção e a realidade, né? Quer dizer, essa distinção, ela pode ser questionada quando você tem um texto ou uma cultura, né? E você vai interpretar, você pode perfeitamente problematizar um discurso que pretenda dizer a realidade sobre aquele texto, sobre aquela cultura, etc. Ou seja, há uma abertura para outras formas de discurso, né, que não seria um discurso, vamos dizer assim, científico ou filosófico, que tivesse essa pretensão de uma superioridade em relação a outros discursos. E aí, eu acho que um exemplo interessante que a gente observa na filosofia, por exemplo, é a valorização de autores literários como tendo coisas interessantes a dizer, filosofia mesmo. Autores que não são filósofos, né, como
outras perspectivas, né, da literatura, do cinema, etc. Talvez esse papel do intelectual, que era muito encarnado pelo filósofo, né, possa ser assumido por outras pessoas, né, que não especificamente filósofos, que possam fazer esse papel que o intelectual tradicionalmente fazia. Né? Mas eu acho que o filósofo, mesmo um filósofo cético, né, que descrê desses universais, ele tem um papel, eu acho, e que é um papel que eu acho que repercute na política. Né? E aí que eu queria falar, que aí eu falei de semelhanças entre esses céticos de hoje, né, e os antigos, mas eu quero falar de uma diferença que eu acho que vai mostrar, que nos dá um certo otimismo em relação do que a gente pode tirar, mesmo de uma perspectiva cética, de um papel, vamos dizer assim, mais tradicional do intelectual, que intervém mais na esfera pública, etc. Que é a questão da razão. Né? Porque o que os céticos, sobretudo, aqui eu penso sobretudo nos acadêmicos, né? Essa escola acadêmica, que é uma escola que vem lá do Platão, eles não tinham nenhum dogma. Né? Mas eles não eram críticos da razão. Eles valorizavam muito a razão. E eles valorizavam tanto a razão, o valor da razão, a razão como atividade crítica, que eles achavam que, justamente para que essa razão pudesse funcionar melhor, mais plenamente, você não podia ter dogmas, crenças prévias, porque crenças prévias colocam um certo direcionamento limitativo da razão. Por isso que eles diziam que eles eram céticos, que eles não tinham nenhuma crença para a razão poder funcionar livremente, sem ter que defender nenhuma escola, nem mesmo Platão, nenhuma autoridade. Né? Eles eram muito críticos da autoridade, né? Porque a razão é que deve. Enquanto que eu percebo nessa tendência de alguns filósofos pós-modernos um total desprezo e rejeição da razão, como a razão não tendo mais um papel. Quer dizer, uma vez que a razão não consegue mais, eles mostram, né, estabelecer esses grandes universais, fazer grandes sistemas, grandes sínteses filosóficas, muitos chegam à conclusão, então, que a razão não tem valor, que ela não tem mais um papel. E isso tem um impacto, eu acho, na política, que você não... você falar, não, a razão sai da esfera da política, a política é só a esfera dos interesses, das paixões, da emoção, né? E, na verdade, não pode ser assim. Né? Eu acho que a razão tem um papel absolutamente fundamental os céticos, eles tinham uma grande preocupação com o que eles chamavam de precipitação. A precipitação é você formar um juízo, uma conclusão, antes de você examinar suficientemente os dois lados da questão. Né? E eles falavam que esses outros filósofos que eles chamavam de dogmáticos eram justamente filósofos que precipitavam, que eles já afirmavam alguma coisa, por exemplo, sobre a natureza dos deuses, ou da política, ou da moral, do que seja, sem examinar bastante exaustivamente a questão. E eu acho que a gente vive hoje um momento de afirmações muito precipitadas, entendeu? Rápidas e levianas. Né? Você já chegando a conclusões muito rapidamente, e isso é justamente o que os céticos mais denunciavam, e não só o cético, muitos filósofos como o próprio Descartes, ele denuncia isso, que você tem que tomar muito cuidado antes de você formular o seu juízo. Então você tem que deixar a razão funcionar sem preconcepções, sem pré-juízos, juízos que interferem no exame neutro, objetivo das coisas. Eu acho que aqueles intelectuais, né, que querem evitar a precipitação, né, que é um valor da razão, né, fundamental, essa de você falar com conhecimento de causa, né, tendo refletido, é um pouco difícil na sociedade atual,
onde essa exigência é colocada muito rapidamente, né? Que ele se pronuncie, que ele formule um juízo sobre aquilo que está acontecendo ontem, agora, né? E realmente isso aí, para quem tem essa preocupação de evitar a precipitação, é claro que é o silêncio que vai ser a atitude, até pelo menos ele poder ter a oportunidade de refletir. Mas então, a sociedade está muito rápida, né? Agora, outra coisa que eu acho também interessante é pensar no papel da academia, da universidade, né? Quer dizer, uma coisa que você pode pensar é que o intelectual, que tem a ver justamente com essa preocupação no rigor das coisas que ele falar tiverem bem fundamentadas, né, com os padrões de exigência acadêmica da universidade, né? Então, eu acho que houve o intelectual hoje ligado à universidade, ele está muito preocupado também com essas exigências, né, que eu acho que são boas. Porque eu acho que a universidade, a academia, é uma instituição social que pode muito ensinar para nós como modelo para a sociedade, para a própria organização política. Que é assim, você não pode falar qualquer coisa. O que você for falar, você tem que ter fundamento, né? Você tem que... as coisas têm que ser... você tem que ter um espaço, né? O espaço acadêmico ideal. Não estou dizendo que a universidade concretamente funciona assim, né? Mas, idealmente, a ideia é muito boa de você ter um lugar de troca de ideias, né? Em que justamente um lugar onde você vai poder discutir, examinar as questões sem essas exigências da sociedade contemporânea, desse imediatismo que você falou, e sem o passionalismo, né, que habita muito a esfera pública, a esfera política, né? A questão da universidade, da academia, né, que muita gente vê como uma coisa ruim, porque inibe aquele intelectual que falava mais, em vez de, que está mais os muros da academia, né? Se fala muito isso, academia, universidade fechada e não voltada para a universidade, o intelectual falando para os seus alunos e para os seus colegas e não falando para a sociedade, né? Eu acho que uma explicação disso é justamente essa crise dos grandes sistemas filosóficos, crise dos universais. Ele já não se sente à vontade falando disso, então ficou uma coisa mais técnica. Ele se torna mais um especialista num determinado assunto, então ele se sente mais à vontade falando para os seus pares, né? Como a comunidade dos cientistas, né? Então, a maioria dos filósofos, sociólogos, aqueles que eram os intelectuais, hoje em dia eu acho que eles estão muito falando com seus pares, porque eles já não se veem mais com legitimidade de falar com um público maior, com uma autoridade para falar, para se colocar para a sociedade. Essa crise aí, eu acho que tem razões sociológicas, né? Da própria situação dele na instituição, a inserção institucional dele, a própria profissão exigindo isso, né? Que mudou o papel, né? Então, tem esses aspectos aí de microsociologia, da instituição, do lugar dele, da identidade, problema de identidade, né? E esse problema de, hoje em dia, eu acho assim, esse papel típico do intelectual, ele funcionava, o que dava legitimidade a ele era uma crença muito forte em grandes sistemas, em grandes filosofias, como, por exemplo, o marxismo, né? Isso aí que te dava a força e legitimidade para você intervir, né? Porque você tinha uma convicção muito grande de determinadas verdades, que hoje em dia estão em crise essas verdades, né?
Então, perdeu um pouco essa plataforma ideológica, filosófica, que permitia ele de se colocar. Então, ele está mais recuado, né? Então, também eu acho um pouco complicado você querer que ele ocupe um papel que difícil para o momento atual de ser colocado. Então, aí, o que eu acho que a contribuição que ele vai ter, né, e que ele pode ter, é justamente não em termos de conteúdo, de falar verdades, de como deve ser a sociedade, etc., mas de defender, por exemplo, uma posição como a cautela, como a importância de você examinar, de ter muita prudência, né, naquilo que você pronuncia. E é essa, eu acho que é a lição mais interessante que os céticos antigos podem dar para o... Então, o silêncio, então, é um silêncio muito significativo, porque é um silêncio pensado, não é um silêncio vazio. O silêncio do cético não é um silêncio vazio, não é porque ele não sabe, não tem o que dizer. É porque, justamente, ele sabe muito, ele examinou várias filosofias, então ele não sai falando, né, qualquer coisa. Ele não sai falando, isso é assim, deve ser assim, devemos fazer assim. É porque ele pensou muito. Então ele vê as diversas nuances, os diversos sinões. Então eu acho que isso é uma coisa interessante que mesmo nesse contexto de crise cética da filosofia, o ceticismo, sobretudo esse antigo, tem uma contribuição a dar para o próprio cenário político. Pois é, e é uma ideia essa de cautela que me parece que, sobretudo a mídia, né, não gosta muito, né? Então, aí coloca também um certo descompasso entre o intelectual que vem falar da cautela e a mídia que quer afirmações, né, que quer posições, juízos rápidos, né? E então há um divórcio aí que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Como resolver esse problema, né? Porque eu acho que aquela ideia parece que aí muitas vezes é a mídia que está nessa precipitação, né? Que é o que o Sérgio chama que os filósofos dogmáticos caem. O filósofo não quer mais entrar nessa hoje, ele não quer sair falando qualquer coisa na primeira aparência. Ele quer examinar e pensar muito antes de se pronunciar. E sempre que se pronunciar com cautela, falar assim, olha, me parece que a coisa, dado isso é assim. Mas eu não estou afirmando que seja absolutamente assim. Essa sempre foi a posição dos céticos, né? Afirmar sempre com cautela, colocando em questão a falibilidade do próprio filósofo, da própria posição colocada.